Toda honra e toda glória é somente a Deus. Então vamos falar nesse vídeo sobre um assunto muito importante para o cristão, que é brechas espirituais. O mundo espiritual existe. Nós somos regidos por um mundo espiritual e um mundo terreno. E sim, o que nos acontece na terra sobrevém deste mundo espiritual. E sim, também o que nos acontece sobrevém das nossas atitudes perante este mundo espiritual. Quando nós abrimos uma brecha, uma porta de entrada, para que o inimigo possa atuar em nossa vida, de alguma forma. E o que é uma brecha espiritual? Uma brecha espiritual é uma legalidade, é uma permissão que eu dou quando nós caímos em erro, em tentação. E de alguma forma temos alguma atitude, ação que nos leva a criar essa porta de entrada, essa brecha, alguma atitude errada, alguma ação errada. E que o inimigo, através dessa atitude e ação, ele pode nos tocar. E você pode se perguntar, mas por que Deus não intercede? Deus, ele nos dá conhecimento e sabedoria. Ele nos dá autoridade para nós não cairmos em tentação. Ele nos dá toda a estrutura que nós precisamos para nós não vacilarmos. Mas entra a nossa parte nessa questão. Temos que estar posicionados, temos que estar dentro da vontade do Senhor, temos que estar vigilantes em oração, não é? Para que nós não caiamos em erro, para que nós não venhamos no dia mau, no dia em que você tem uma raiva muito grande e sai da tua boca palavras que não deveriam ser ditas, atitudes que você não deveria ter tomado. Crie uma legalidade. Então não depende só de Deus, depende de você. Deus te dá tudo o que você necessita para não cair em tentação, mas você deve vigiar e orar para o inimigo não ter hipótese de entrar por alguma brecha aberta. E isso é muito importante porque nós não nos damos conta de que podemos estar nos atrasando. E quando eu falo atrasando, é atrasando o propósito do Senhor em nossa vida. Todos nós temos um propósito diferente da parte do Senhor. Todos nós temos bênçãos em nossa vida que vamos alcançando ao longo da nossa vida, que vêm da parte do Senhor e que, para que elas cheguem, nós temos que estar em perfeita conexão com o Senhor, sem brechas. E que pode até estarmos em perfeita conexão com o Senhor, mas elas podem ser retidas, como nós vemos em Daniel. Daniel estava em perfeita conexão com o Senhor. No primeiro dia que ele orou, Deus escutou. No primeiro momento em que ele fez o pedido ao Senhor, Deus enviou um anjo respondendo, mas foi interceptado ali por um principado, o príncipe da Pérsia, ao qual resistiu aquela resposta que vinha com aquele anjo e que só com a intercessão de Miguel, amando do Senhor, é que conseguiram liberar aquele anjo para que passasse para dar resposta a Daniel.
E o que foi que Daniel fez durante esses 21 dias, ao qual o anjo ficou interceptado ali? Continuou orando, continuou fechando as brechas, continuou esperando, confiando no Senhor, de que a resposta viria. Nós temos uma outra situação também, não é? Ao qual nós podemos dizer que ilustra uma brecha. Nós vemos no livro de Jó, quando Jó está a passar por todas aquelas situações de tormento ao qual o inimigo foi tirando seu rebanho, tirando as suas posses, tirando a vida dos seus filhos. E então ele diz, tudo aquilo que eu mais temia me sobreveio. Ele temia. Nós não temos que temer a nada. Deus, ele nos diz muitas vezes na palavra dele para nós não temermos a nada, porque o medo é uma brecha terrível em nossa vida e é uma das brechas que o inimigo mais utiliza, que por medo nós fazemos coisas ao qual desagradam ao Senhor e a qual vai fazer com que nós soframos alguma penalização por parte do inimigo por exercermos. Então, não temas. E o que Jó vai dizer no final do livro? Bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tu és o meu Deus. A ti nada é impossível. Agora eu percebo. Antes eu ouvia só de falar, mas agora os meus olhos te enxergam. E aquele homem que através daquele medo foi moldado naquele processo, passou a entender que não deveria temer a nada, pois o Deus ao qual ele servia era poderoso para mudar toda e qualquer situação. Então, antes de que você abra uma brecha, dê uma legalidade, ore, esteja vigilante, esteja atento, porque esta é a recomendação que Jesus nos faz: vigiai e orai, sem cessar, para que no dia da provação, para que no momento em que uma brecha vai ser construída pelo inimigo, você diga, aqui não, aqui você não entra. E feche a brecha. Feche as entradas que podem te tomar anos de vida. Anos. São mesmo anos. Então, feche as brechas que o inimigo quer abrir em tua vida. E vigie e ore, lendo a palavra do Senhor e tendo a certeza que Deus, Ele te guarda, Ele te guia, Ele te orienta, Ele te dá estrutura para ultrapassar toda e qualquer tentação, porque não nos sobreveio mal que Deus não pudesse nos livrar. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.